existência integral do homem é um delito, e a sentença por ele é o próprio sofrimento, a dor. Ah, cara Dostoiévski, sempre tão articulado com relação a esse abismo abjeto dentro da alma de seres humanos. Entretanto, o que ele realmente pretendia? A encarnação humana é um crime. A punição final é a agonia sem fim. Parece uma verdade bem absurda. No entanto, é uma conotação pesada que ecoa nas paredes de toda e qualquer caverna. Vazio. O vazio tem sido uma linha comum em todos os meus anos. Não um vazio literal, mas um vazio interno. Um buraco negro onde a luz nunca chega. Dostoiévski descreve o sofrimento eterno. E eu ilustro a lacuna no qual o sofrimento se perpetua. O nada é algo fascinante. É como se o próprio conceito de espaço sideral situado entre as estrelas. Vasto, profundo e de certa forma belo em sua imensidão. Entretanto, é uma escuridão que consome tudo e qualquer esperança de significado. O que permanece quando todas as ilusões são destruídas. Que engraçado. Sem dúvidas eu posso sentir uma presença. Saiba que não pode se esconder de mim. Nunca. Que peculiar, não acha? Telas em branco que absorvem tudo, engolindo até a própria existência. Enquanto aqui, dentro desta cela, eu permaneço uma matéria cercada por aço e sombras, mas uma peça constante desse buraco. Cada som, cada respiração é amplificada, reverbando em um eco do ambiente. É possível que você pense que está aqui para me vigiar, ou talvez para me julgar. A verdade é que, assim como eu, você está em uma prisão. Cada um de nós carrega uma parcela do mesmo, um fragmento da mesma escuridão. Possivelmente pense que está aqui para uma grande busca ou para obter algum tipo de realização. Mas no fundo, somos todos reflexos do mesmo fosso, buscando desesperadamente um significado em um mundo que muitas vezes parece alheio a qualquer uma de nossas buscas. Às vezes eu me pergunto se o vácuo é uma forma de punição, ou se é realmente a realidade nua e crua, sem nenhuma forma de redenção. Dostoiévski pode ter captado parte disso em suas palavras, mas eu acredito que o nada é mais do que apenas palavras. Na verdade é um estado, uma condição existencial que cada um se depara, mas que nunca entende de fato. Por esse motivo, é claro, permita-me estender minha mão cordial a você. Bem-vindo ao meu espaço sem vida, caro visitante. Já se perguntou como é olhar para um abismo? Ah, não. Não é aquele poço profundo e metafórico de que as pessoas falam. Estou me referindo a coisa real. Um buraco sem nenhuma estrutura, sem cor e sem som. Algo que, à medida que você observa, mais você vai se dissolvendo. Quando eu era pequeno, eu me lembro de uma época em que fiquei cara a cara com algo assim. Eu tinha cerca de 5 ou 6 anos de idade. Na época, costumava me sentar no canto de uma pequena sala enquanto as outras crianças brincavam. Nunca havia um motivo lógico nessas gincanas. A vida sempre me pareceu um pouco falsa. Uma peça teatral mal ensaiada em que os personagens não dominavam suas falas nem seus papéis. Costumavam me dizer que eu pensava demais. Parecia que eu estava carregando algo muito maior do que minha idade permitia. Eles tinham razão, mas também não entendiam, e ninguém ao menos tentou. Havia uma coisa fundamentalmente defeituosa em mim, e eu notava. Podia perceber porque toda vez que alguém olhava em meus olhos, imediatamente desviava o rosto. Quase como se sentissem algo profundamente perturbador, mas que não soubessem definir o que era. Alguma vez você já teve essa sensação de estar sendo observada, quase como se não pertencesse a esse mundo? Então, aos 10 anos de idade, eu me dei conta das expectativas das pessoas em relação a mim. Eu sabia como deveria agir, como deveria sorrir, como deveria me comunicar.
Havia um código social invisível que todos pareciam seguir sem questionar. Mas eu não conseguia obedecer a esse código. Havia uma parede invisível em volta de mim, que deixava todos os outros afastados. Uma película carmesim. Eu podia ver as pessoas, mas elas não podiam me ver de verdade. Eu era o reflexo, e elas eram a imagem. Uma vez um garoto me empurrou em um evento isolado. Ele estava rindo. Uma daquelas gargalhadas estúpidas que ocorrem sempre com aquele ar patético de superioridade relativa. Eu não reagi como era esperado. Não revidei. Apenas olhei para ele. Não com raiva, nem com medo. Apenas o olhei. E ele parou de rir. Ele me examinou por um segundo a mais do que deveria. E eu pude enxergar. Eu vi o pavor. Foi a primeira vez que eu vi o abismo nos olhos de outra pessoa. Depois disso, ele saiu correndo aos berros e nunca mais se aproximou de mim. Com o passar do tempo, percebi que havia algo dentro de mim que as pessoas podiam sentir, mesmo que não entendessem completamente. Isso as assustava. Eu mesmo não era capaz de entender, eu era muito jovem. Então, quando fiz 15 anos, as coisas pioraram. Comecei a ter a impressão de que estava me desintegrando, como se o meu corpo e a minha mente estivessem se desfazendo, tornando-se parte daquele nada que eu havia vislumbrado na infância. Esse lugar vazio sempre esteve comigo, mas agora estava me desgastando ainda mais. Já se sentiu como se estivesse desaparecendo? Quase como se cada passo que desse estivesse te eliminando. Uma pequena parte de você deixada para trás a cada movimento que fazia. As pessoas começavam a me evitar cada vez mais. Não porque eu estava fazendo alguma coisa, mas porque estar perto de mim parecia causar-lhes uma sensação desagradável. Quase como se eu fosse uma anomalia. Com isso, eu me senti muito mais esclarecido. Eu pude contemplar o mundo de uma distância maior, como se eu fosse um espectador assistindo a uma exposição. Então eu me dei conta. Tudo o que eu via, tudo o que eu testemunhava, era tudo tão previsível. As cores das imagens eram padronizadas. As pessoas riam nas horas certas, choravam nas horas certas. Diziam tudo o que queriam que dissessem. Uma peça de teatro, lembra? Só que a peça não era mais mal ensaiada. Era repetitiva, cíclica, sem sentido. Foi então que eu decidi pôr em prática minha própria iniciativa. A questão surgiu. O que realmente ocorreria se esse ciclo fosse quebrado? O que aconteceria se alguém interrompesse essa obra patética e previsível? Aos 18 anos eu tive essa resposta. O que as pessoas não querem é que você destrua suas ilusões. Elas precisam disso. O caos, o verdadeiro caos, é insuportável para a mente convencional. Portanto, eu comecei a submeter isso a um teste. Nada muito grande no início. Pequenos respingos de um sabor caótico somente para assistir às reações. Foi bastante hipnotizante. Cada pequena distorção na narrativa fazia as pessoas se contorcerem. Um único relato poderia destruir amizades duradouras. Uma única palavra fora de contexto poderia aniquilar reputações. As pessoas são muito frágeis. Constatei como a trama da vida pode ser realmente quebrável. Ainda assim, era hora de estender meu projeto de engajamento consciente. E bem, foi aí que a situação se modificou. Veio à minha mente que a verdadeira pergunta não era sobre como as pessoas reagiam a um estado de loucura, mas o que as mantinha tão obcecadas pela ordem. E a explicação não era nada além de uma simples chave: o medo. Humanos têm um pavor absoluto do vazio, do que está além do verniz. Mas eu não tenho medo da ausência. Eu aceito o que inexiste. A ordem é uma mentira confortável. O único ponto verídico permanece no nada, no absoluto zero.
Depois de um tempo, decidi que estava na hora de fazer um ajuste maior. Eu fiz um movimento. Optei por comparecer à ONU em um evento. Nenhum motivo específico. Não foi por política, não foi por raiva, não foi por vingança. Foi apenas uma mera inquietude. Queria saber como meu vazio se comportaria se eu apresentasse o resultado àqueles que governavam o mundo inteiro. O resultado foi inequívoco. Ninguém presente conseguia suportar esse fato. Para eles, o que eles estavam vendo? Observaram meu estado e sentiram na pele. Estavam vendo o que eu sempre vi. A neblina densa contida nas minhas entranhas se estendeu até eles, até os envolverem completamente, os sufocando lentamente, bem devagar. E isso os fez em pedaços. Os senhores não são nada. Vocês não são nada sem suas escolhas. E não são nada mesmo com elas. A repercussão foi muito imediata. Todos se entreolharam, como se estivessem procurando respostas melhores nos rostos que costumavam ser seus amigos mais próximos, seus aliados. E um a um, como marionetes cortando suas próprias cordas, eles decidiram deixar de continuar respirando. Os sons de dor, angústia eram ensurdecedores, mas o veredito foi silencioso. Um ato coletivo de suicídio. Tamanho era o seu desespero. Mas sabe o que era mais fascinante? Não foi a morte deles que me tocou. Foi o silêncio. Finalmente aquele buraco, aquele precipício me envolveu completamente. Não havia mais vozes, não havia mais sons, apenas nada. Por fim, eu cheguei à conclusão de que era isso que eu sempre quis. Ser o próprio reflexo de tudo. Um espelho que só mostra o que está realmente morto. Afinal, é só isso que importa, é a única coisa que os seres humanos têm alguma equidade. E o resto é apenas ruído. Mas que tal abordarmos algo mais engajador? São muitos elementos a serem avaliados. Os grandes gênios, como dizem. Contudo, o que é um gênio senão alguém mais imerso até o pescoço nas profundezas do absurdo? Esses personagens escreveram palavras que quase fazem sentido. Quase. Tomemos Nietzsche como exemplo. Você já leu Assim Falou Zaratustra? Nietzsche declarou que Deus está morto. Mas sinceramente eu creio que ele se referia à morte de qualquer coisa que pudesse fazer sentido. O que ele viu foi o vazio iminente, que inevitavelmente ingere qualquer tentativa humana de organização ou lógica. Veio a visão de um abismo. E o abismo, é claro, está sempre retornando o olhar. Isso é especial ao meu ver. Não somente porque ele vai acabar absorvendo você, e sim porque ele já o fez. Compreender que você sempre fez parte dele é o truque. Há outro escritor que eu aprecio na literatura, justamente o Kafka. O julgamento é outro dos meus prediletos. É interessante a ideia de ser condenado por algo que não tem compreensão, por causas que não pode ver. Talvez porque essa falta de controle ressoe de uma forma familiar. Joseph K. é como todo mundo, preso em um sistema que não faz o menor sentido, debatendo-se contra as engrenagens que lentamente tentam esmagá-lo. Mas o que realmente importa? O esforço? A derrota? Não. A admissão final. O reconhecimento de que nunca houve uma chance real é o que está em questão aqui. As pessoas não conseguem assimilar a ideia de que não existe vitória ou mesmo derrota. Há somente um ciclo interminável. O próximo exemplo que eu posso trazer à tona é o próprio Kierkegaard. Desespero humano. Frequentemente ele comentava sobre o desespero como a verdadeira essência da existência. Não o desespero que sentimos quando perdemos algo, mas o desespero de existir. O simples fato de existir já é um fardo.
a sensação de incompletude, a constante falta de um ingrediente. Assim, tenta-se preencher esse vazio com todos os tipos de distrações e procrastinação. Acho fascinante como ele interpretou tão bem isso. Veja, o autêntico desespero é não saber o motivo pelo qual você está aqui. E o que é ainda mais fascinante foi que ele sugeriu que esse desespero era essencial, uma parte inseparável da própria concepção da condição em si. Possivelmente por isso eu gosto do exercício da leitura. Como nas palavras o desamparo fica exposto, a desesperança é admitida. Na seguir a obra Os Irmãos Karamazov, também escrita brilhantemente por Fyodor Dostoiévski, ela oferece algumas das melhores reflexões sobre moralidade que eu já vi. O personagem Ivan Karamazov diz que se Deus não existe, tudo é permitido. Ele enfatiza algo profundo nessa frase. Sem um poder superior, sem uma autoridade moral, o mundo cairia em uma desordem absoluta. Todavia, o aspecto incompreensível é que esse colapso já está instalado. Sempre esteve. Deus presente ou não, um código moral é um jogo artificial, uma construção feita por humanos. E o próprio Ivan questiona essa ideia, argumenta a respeito dela, mas no final todos voltam a ser vazios. As tentativas de dar sentido à vida são, em última análise, fúteis. Mas mesmo assim as pessoas continuam tentando, é quase comovente. Quase. Livros me transmitem alguma paz. Não porque desvendam novidades, mas porque reafirmam o que eu já sei. Que no fundo, tudo é vazio. O fato de que as palavras, embora escritas com caneta tinteiro, são mais genuínas do que as vozes das pessoas. Porque elas não exigem nada da minha parte. Não esperam que eu reaja, sinta ou me conecte. Elas simplesmente são. Assim como eu sou. É só isso que me interessa, enfim. Mas, no entanto, mesmo alguém como eu, marcado como um completo e absoluto demônio, é capaz de construir suas próprias pontes interpessoais, independentemente de eu acreditar nisso ou não. Diversas criaturas peculiares rondam essa estrutura de aço oco e robusta. É um conceito muito estranho ser listado e numerado. Quando eu olho para cada um deles, fica claro que eles não são muito diferentes de mim. Todos carregam suas próprias fantasias, seus próprios demônios, seus próprios prazeres, suas próprias renúncias. Entretanto, tais nuances se tornam códigos que os definem. Como se uma simples sequência pudesse capturar a enorme dimensão daquilo que são. É quase hilário se você analisar a questão. Um sistema criado para categorizar o anômalo, e que, no entanto, fracassa totalmente ao tentar identificar a real substância subjacente a qualquer um de nós. Uma gaiola tão gigantesca não foi edificada apenas para funcionar como uma prisão. Tal construção imponente é uma resposta ao terror do desconhecido. Todos eles me temem, e com razão. Por eu ter sido o primeiro de muitos que provaram que a divisa entre o humano e o não humano é tão fina quanto um fio de cabelo. Eis a minha opinião sobre meus colegas numerados. O número 1, por exemplo, já nasceu para ser um líder, ou pelo menos ele tentava ser. Desde o momento em que ele chegou, ele se posicionou como se fosse capaz de atender a todas as demandas. Uma figura quase messiânica. No entanto, é preciso ficar ciente de que, no fundo, essa aparência de lisonja é totalmente ambígua. O homem acredita que pode salvar os outros, embora queira mesmo encobrir um propósito no âmago que o torna digno. Que deplorável. Pensa que foi escolhido por Deus. E justamente a mesma insanidade na qual ele incorre é o que o proíbe de enxergar essa questão. Não há motivos suficientes que justifiquem qualquer ideologia que ele possa conceber. O 2 é um caso interessante. É um cientista perturbado, obcecado pela conquista por conhecimento. Mas o que ele realmente busca no conhecimento? O que o motiva? Ele mergulha no progresso cognitivo com a impressão de que é a chave para a cura de todas as suas dúvidas. Mas na verdade é apenas um véu que ele veste para esconder suas próprias falhas e incertezas.
No fundo, ele sabe que a ciência não pode explicar o que realmente somos, e isso torna tudo ainda mais trágico para ele. 3 é uma criança perdida em um corpo já maduro. Sua inocência é um mero simulacro, como uma capa que ele veste para fugir do que é concreto. Porém, essa sutileza é uma manobra capciosa. Ele é tão confuso quanto os outros, talvez até mais. Seu verdadeiro anseio é o de ser aceito, se bem que sua busca por aprovação só o distancia ainda mais da sua própria personalidade. Que grande lembrete ele é. Mesmo os mais vulneráveis têm seus próprios pecados e suas camadas de dualidade. O número 4 participa de um jogo de dominação. E assim como um maestro, ele espelha, analisa e brinca com a mente dos outros como se fosse sua própria orquestra. Ele considera cada um como peças de um grande quebra-cabeça e, de certa forma, ele está certo. Todos nós somos peças, mas as regras do jogo são redigidas com o sangue que jorra em decorrência das nossas próprias memórias partilhadas. Eu garanto que ele já está ciente disso, e é por isso que ele é sempre tão ardiloso. Ele não apenas instrumentaliza, mas ao mesmo tempo é como uma projeção de tudo que é de mais nefasto nas mentes letais. No caso do 5, ele é viciado em adrenalina, hábil em conseguir o que quer, e ele o faz com um sorriso. Esse talento é apenas um pretexto, na verdade. É uma maneira de disfarçar sua inaptidão para realmente se relacionar com os demais. Ele se vê como um conquistador, mas no fundo ele é um coitado. A atração é a sua blindagem para se proteger da aflição de um vínculo legítimo. Ele não consegue lidar com o que realmente sente. Por isso ele procura exercer autoridade em todas as suas interações. O número 6 é uma bomba relógio. Uma máquina quebrada, um homem torturado pelos seus traumas. Esse homem caminha como se carregasse o peso do mundo nas costas. E ele de fato carrega. Seus demônios são os mais reais. E a dor que ele carrega é palpável. Na verdade, ele se coloca em um estado constante de vigília, para impedir a sensação de desprezo profundo para quando a humanidade deixa a desejar. Quando o sistema não oferece nenhuma proteção. Quando alguém não cumpre com sua palavra. Por isso ele não confia em ninguém. No entanto, ele não está disposto a machucar ninguém. Mas a qualquer momento, com um estalo de dedos, ele pode sair do controle. De forma indireta. O número 7 é o que está mais longe de ter um senso de responsabilidade. Um adolescente, um garoto iludido que ainda acredita em um empenho para alcançar uma vida sem limites. Ele é do tipo que busca realização por meio do dinheiro, como se isso pudesse satisfazer qualquer necessidade que ele tenha. Mas no fim das contas, ele também não passa de um produto do regime. E, portanto, é apenas mais uma peça deteriorada da engrenagem do ciclo. Mas digamos que suas ideias são formidáveis. E eu mesmo já me considero uma espécie de consumidor. E por fim, existe a 8, a pura personificação da absoluta e pura barbárie. Em apenas uma ocasião, nós interagimos. E ela me disse as seguintes palavras de maneira clara. Eu cometi e anseio por assassinatos apenas por amor. Não há método mais refinado de demonstrar uma emoção tão bela. Ela é uma assassina, como o termo implica, sem remorso, que se alimenta da sua visão peculiar. A 8 vê a vida como algo puro, e tudo se tornam apetrechos, ou até mesmo bichinhos de pelúcia em seu mundinho disperso. Na verdade, ela não é diferente do resto de nós. Sua natureza violenta é apenas uma versão extrema da mesma natureza fragmentada que ela projeta nos demais. Esse é o mais engraçado de tudo. Desses todos, o único que eu não consigo considerar altamente profano é o 9. No entanto, diferente não é bem a palavra certa. Diferente implica um contraste, e isso colocaria o 9 na mesma categoria que os outros. Apenas com uma variação. Não. Ele está aquém disso. A melhor descrição que eu consigo encontrar para ele é a de um camaleão. Ele se move entre as pessoas como se fosse um borrão.
trocando de cores conforme necessário, mas nunca se fundindo completamente. Isso me deixa intrigada. Talvez esse seja o fator que me faça tolerá-lo. Ele não finge ser algo que não é. Ou melhor dizendo, ele consegue ser tudo o que precisa ser sem se corromper no processo. Isso é raro. Ele pode ser o melhor amigo de alguém em um momento, e no seguinte desaparecer como se nunca estivesse estado lá. Pode ser um conselheiro, um traidor, um aliado ou um inimigo, dependendo do que a situação exigir. Mas no final, ele não é nada disso. Ele simplesmente se adapta. Eu não chamaria de pessoa. Ele pode estar além disso, ou talvez abaixo disso. As pessoas têm motivações, desejos e fraquezas. Elas também tentam encontrar significado onde não há nenhum. 9, por outro lado, flutua como uma folha ao vento. Ele vai onde precisa ir, diz o que precisa dizer e faz o que precisa ser feito. E então, nada. Não há apego, não há lealdade, não há verdade inserida, apenas especulada. E, estranhamente, isso torna ele mais autêntico do que qualquer outra coisa. Durante seus primeiros meses de isolamento, ele me entregava diversos livros, vestidos como se fossem um presente inestimável. Minha biblioteca está bem cheia, depois eu posso lhe emprestar algum desses exemplares. Apenas certifique-se de me devolver depois, está bem? Esse pivete pode ter pensado em algo idiota. Talvez que eu estivesse me sentindo sozinho. Por isso esses presentes bobos. Ele é bem colorido, vou dizer. Esses mesmos livros representam algo bastante profundo, na minha opinião. Certamente, em razão de conteúdo, as palavras impressas, claro, têm mais substância do que as vozes que eu escuto. As vozes estão cheias de mentiras, sempre buscando distorção, engano e a conversão da percepção em realidade. As palavras impressas, no entanto, são fixas. Elas existem e lá permanecerão. Elas não têm uma agenda. E de alguma forma eu acredito que o 9 estava ciente disso. Ou, se ele não o fez, ele talvez pressentiu. Claro, ele não me deu os livros por algum tipo de bondade. A bondade é apenas um desejo ilusório. É uma coisa que os humanos usam para justificar suas ações egoístas. Não. Ele é um pragmatista. Ele me deu os livros porque sabia que era a melhor coisa a se fazer naquele momento. Talvez porque ele pudesse tirar algo disso mais tarde. Talvez porque, naquele momento, ser um amigo que entrega livros era conveniente. E quando não for, ele será outra coisa. E isso é perfeito para ele. Sabe qual a coisa mais interessante no 9? É o fato de que ele não está preso às suas escolhas. Ele pode ser tudo ou nada, dependendo do que é necessário. E ao mesmo tempo, ele não parece se importar com os papéis que assume. Eu diria que ele é quase limpo. Não no sentido moral, mas no sentido de estar desprovido de qualquer falsidade. Ele não tem nenhuma consciência complexada sobre si mesmo, ou até mesmo sobre o mundo. Ele pode respirar através disso tão facilmente quanto outra pessoa, sem carregar o peso das expectativas ou de qualquer identidade distorcida. E de alguma forma isso o torna a coisa mais próxima do que eu poderia considerar aceitável. Digamos que se eu fosse criar um mundo totalmente utópico, talvez o 9 tivesse espaço nele. Mas me diga, você não acha curioso? Como o poder é uma ilusão tão delicada? Um fio de seda que se estica e se rompe ao menor toque. O que isso diz sobre mim, sobre a minha condição? Às vezes eu me pergunto se sou eu o verdadeiro prisioneiro, ou se foram eles, aqueles que se livraram de suas vidas, que estavam aprisionados por um peso sufocante. E qual seria a conclusão disso? O que significa que eu ainda estou aqui intacto enquanto eles sucumbiram? Essas páginas nas minhas mãos são mais reais do que qualquer uma das pessoas que estavam naquela sala. Palavras que, não importa quão remotas, ainda conseguem ressoar dentro de mim. Ao contrário do ruído incessante das vozes humanas, as palavras têm uma relevância, uma gravidade. As letras dançam de uma sinfonia silenciosa, falando em uma linguagem que toca o mais profundo núcleo. Talvez essa seja a chave. Porque o verdadeiro valor não está no que você possui,
mas no que você compreende. E se entender o vazio for a única liberdade que me resta. Aqui eu não estou limitado por um número, uma condenação, ou mesmo esse corpo. Um zero, que significa que eu sou nada, e ao mesmo tempo eu sou tudo, assim como um mantra, uma contradição. O que eu realmente sou? Um catalisador? Uma testemunha? Ou apenas um espectador em uma peça sem fim? Nós todos jogamos um jogo com cartas marcadas, onde a única certeza é a incerteza. O que nos rodeia incerto não é algo a ser evitado, mas sim um convite para buscá-lo, para estender a mão. Enquanto isso, mesmo com o mundo exterior girando em sua frenética corrida de ratos, egos e sonhos, eu consigo apreciar o descanso no silêncio me agarrando ao nada. No fundo, o que realmente importa? Essas palavras escritas nos livros? Todas aquelas vidas que foram perdidas pelo acaso? Ou talvez que a única esperança que nos resta é que no fundo somos todos ecos em um grande vazio, lutando para nos encontrar em um universo descuidado e indiferente. Talvez não exista uma resposta. Ou talvez eu não queira que exista um. Qual é o seu veredito?